Bom, boa noite a todos também. Por mim especial, professor Marilene, nosso diretor de graduação, campus de São Miguel, professora Carme, assessora pedagógica, cumprimento especial aos nossos colegas. É sempre um desafio, né, Jackson, estar conversando com colegas, com docentes. Nós, eu acho que, falo por mim, mas por você também, já tive experiência em falar em escolas, mas é diferente do que estar aqui conversando com colegas dentro da universidade, né? Então, da mesma forma que o professor Jackson, eu agradeço também o convite e esperamos atender às expectativas de vocês. Vamos fazer uma palestra mais visual, né? Preparamos bastante slides, mas a grande maioria com ilustrações que eu acho que tem a ver com o nosso tema, né? Então, o Jackson já falava que meio ambiente é uma temática que é importante nós trabalharmos, até porque há uma normatização a respeito, isso todos nós já sabemos, mas é uma temática importante em todos os cursos. E claro que cada curso vai trabalhar da sua forma, dentro da sua formação, né? Desde os cursos da área da saúde, no caso da nossa área do curso de Direito, todos os cursos, de alguma forma ou outra, têm a ver com o meio ambiente, até porque nós, seres humanos, somos meio ambiente e nós não esquecemos disso sempre também. Tá? Então, o nosso tema, os processos antrópicos e o meio ambiente, nós vamos trazer para vocês aqui alguns processos de intervenção humana, que estão impactando o meio ambiente e são coisas muito atuais e preocupantes num cenário regional, nacional e até mesmo global. Nós tivemos que delimitar aqui o meio ambiente, porque quando nós vamos falar em meio ambiente, isso é muito complexo, é muito amplo. Porque eu posso estar falando, por exemplo, do ambiente cultural, do ambiente de trabalho, do ambiente que é completamente hoje do mundo digital. Nós vamos delimitar aqui e falar do meio ambiente natural, até que eu acho, porque tanto eu como o Jackson podemos contribuir melhor, falando apenas do ambiente que ele é o ambiente natural. Bom, para nós começarmos aqui, eu trago uma imagem. Peter, só volta um pouco o título, eu acho que eu vou fazer uma contribuição aqui. Sobre o título, quando se fala em processos antrópicos, né, às vezes é uma palavra que é mais comum para mim ou para o Peterson, mas são palavras relacionadas a atividades humanas. Tá? Então, são processos humanos sobre o meio ambiente. Na verdade, eu utilizo esse título meio ambiente, mas é algo ecologicamente errado de se utilizar atualmente. Né? Porque são duas palavras que entram em confronto. Né? Então, quando se trabalha com o ambiente, tu não trabalha com ele pela metade, meio ambiente. Então, o ambiente por inteiro. Então, hoje em dia, o termo meio ambiente ele é questionável. Né? Então, são algumas atividades que o ser humano ele causa sobre o ambiente. Normalmente de forma prejudicial. Né? Então, hoje somos os grandes responsáveis por todos esses fatores negativos que impactam sobre a biodiversidade, ou entre outros. Tá? Só para fazer um link. Existem alguns países que adotam apenas o termo ambiente, e não meio ambiente. No caso da França, por exemplo, eles apenas utilizam o termo ambiente. Bom, olhando essa imagem, né, eu comecei por ela para nós começarmos a nossa conversa sobre desenvolvimento. Olhando essa imagem lá de Nova York, se não para todos, mas para a grande maioria das pessoas, né, esse é um conceito de desenvolvimento que nós queremos alcançar. Repetindo, não para todos, mas para a grande maioria das pessoas, né? Qual é o que é desenvolvimento, qual é o tipo, modelo de desenvolvimento que nós queremos? Modelo norte-americano, Nova York, pessoas circulando, prédios bonitos, propagandas, McDonald's, enfim, desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, né? Como sinônimo de riqueza. Claro que riqueza, crescimento econômico, ele está dentro de um conceito de desenvolvimento que é sustentável. Não existe o desenvolvimento sustentável sem a geração das nossas riquezas também. Mas não é só isso. Não podemos conceituar desenvolvimento apenas como crescimento econômico. Para falar em desenvolvimento, nós temos uma concepção clássica do que é desenvolvimento. Antes e após a Revolução Industrial. Anteriormente à Revolução Industrial, as nossas necessidades de extração de recursos naturais eram muito baixas. Após o período da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, se expande para o resto da Europa e os outros continentes posteriormente, nós temos um outro modelo de desenvolvimento e um outro modelo de exploração de recursos naturais, de transformação desses recursos em bens, em produtos, uma outra lógica de consumo de recursos naturais também e, consequentemente, de descarte desses recursos naturais. Né?
Tem um autor que eu gosto de trabalhar no direito ambiental, que é o Beck, é um sociólogo alemão, e ele traz um conceito de sociedade de risco, e eu achei importante trabalhar hoje aqui para vocês, pelo menos para nós fazermos essa nossa introdução. Beck faz uma diferença entre sociedade industrial e o que é a sociedade de risco que ele traz no seu conceito. Ele estabelece que hoje a nossa atual sociedade passa por uma transformação e nós estamos tendo vários riscos que foram provocados por um modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento de uma sociedade ainda industrial. Até me permitam fazer a leitura desse trecho da obra do autor, que eu acho importante. O que é a sociedade de risco para Beck? Designa uma fase no desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar das instituições para o controle e a proteção da sociedade industrial. No sentido de uma teoria social e de um diagnóstico de cultura, o conceito de sociedade de risco designa um estágio da modernidade em que começam a tomar corpo as ameaças produzidas até então no caminho da sociedade. Então, nós temos vários acontecimentos que o Jackson, agora vou passar para o Jackson, que segundo essa teoria, esse conceito de sociedade de risco, né, são provocados pelo nosso atual modelo de desenvolvimento. Na verdade, quando se fala em risco, às vezes a gente não associa muito com, fatos regionais ou locais. Né? Se remete a problemas mundiais, derretimento das calotas polares ou algo do tipo. Né? Mas em qualquer ponto do planeta, em qualquer local, estamos passando por um momento de risco. Né? Eu quero passar um vídeo antes para vocês, é um vídeo interessante, ele é espanhol, mas ele está traduzido, e é um vídeo que dá uma ideia num contexto assim, mais geral, mais amplo, sobre esse risco que eu estou falando. Tá? Depois desse vídeo, eu comento um pouco mais sobre esse risco, e ele, na verdade, ele não é algo que é atual, ele vem passando por algumas etapas. Tá? É um vídeo bem interessante, esse aí, Planeta Terra é você. Posso passar? Pode passar. Humanos. Mas, literalmente, é isso que acontece. Né? Às vezes, não paramos para olhar, literalmente, o que está acontecendo à nossa volta. Né? Tem várias frases interessantes que eu tiro desse vídeo. Né? E várias delas, e uma palavra muito, muito forte que eu acho, né, que é a questão de coexistir. Né? Temos uma dificuldade tremenda em coexistir. O que é coexistir? Né? Entender que nesse planeta, esse planeta ele não é nosso, ele é só apenas algo que temos que dividir ele com outras espécies. Né? Eu faço uma pergunta para vocês: e quantas espécies que existem nesse planeta? Nós somos uma espécie, que é uma população. Né? Muito se utiliza comunidade, mas biologicamente o termo comunidade ele não limita a nossa espécie, mas a nossa população Homo sapiens. Quantas outras mais espécies existem no nosso planeta? Um chute, né? Vamos ver se vocês são bons, tipo o Luan do Grêmio, que faz bastante gol. Né? Hã? É milhões. Tá? 10 milhões tá pertinho, tá chutando bem. Né? Mas é mais ou menos entre 7 e 8 milhões de espécies que acredita que existem nesse planeta. Né? Hoje, identificados, catalogados, que ainda muito trabalho a ser feito, são 4,5 milhões. Né? Então, há uma dificuldade tremenda em entender que todos esses recursos não nos pertencem. Né? E esses animais, esses seres vivos, plantas, entre outros, não estão para nos fornecer algum subsídio. Eles fazem parte de uma dinâmica inteira. Né? Então, por exemplo, esses vídeos, quando essas imagens aí de situações em outras regiões do planeta, as pessoas dizem: eu estou nem aí, eu quero que o urso polar, que se exploda que ele não me interessa, eu tenho meu ar-condicionado aqui, isso não vai me afetar. Mas os problemas ambientais, por mais que ocorram em outras regiões, eles afetam diretamente a nós. Né? Por exemplo, os maiores emissores de gases que temos é a América do Norte. Né? Mas quando se falava em buraco da camada do ozônio, que eram relacionados aos CFCs que tinham no desodorante, esse buraco não foi se instalar em cima dos Estados Unidos, ele foi se instalar em cima do Chile e da Nova Zelândia.
Então, teve na década de 90 o número de pessoas com câncer de pele, tá, aumentou em 200% em um país que não tinha nada a ver com isso. Então, atividades em outras partes do mundo, de certa forma, respingam em todo mundo, né? Na nossa região também, às vezes, eu até estava comentando um caso com o Peterson, que eu trabalhei em uma atividade, em um laudo, em que, eu vou contar uma historinha aqui, uma cidade próxima daqui, que não posso falar o nome, teve um surto de dor de barriga na população, né? Aí foram, né, no hospital e tudo mais, e não se sabia o que era. Então, primeira coisa que o médico perguntou se as pessoas tinham ido em alguma festa aí de interior. Por quê? Por que as pessoas acham isso? Comer maionese, né? Tudo é culpa da maionese. Mas não nada do tipo. Foi feita uma investigação local das análises ambientais do local e descobriu-se que essa água tinha um gosto adocicado, né? O que significa adocicado na água? Então, o que acontece? A Eliandra quer falar? Não. Gosto adocicado é necrochurume, né? Então, o que acontece? Essa cidade tinha um cemitério um pouco mais alto, né? Num ponto mais alto da cidade, e os cadáveres estavam em decomposição, né? Naquele sistema mais antigo. E todo o sistema que entrava em decomposição entrava no lençol freático, tinha um braço no lençol freático que passava por baixo do cemitério. E ia direto para os poços artesianos das pessoas. Então, por mais que eles não tinham nada a ver com aquele velório que estava acontecendo há um bom tempo, de certa forma, eles estavam tomando pessoas por tabela, né? Nem é tão ruim assim tu tomar uma gordura humana, eu acho que não. Mas há questões, por exemplo, o Everton está aqui, pode falar, que há alguns compostos químicos, também o Alexandre, que eles têm dificuldade em se degradar no meio ambiente, né? Por exemplo, substâncias quimioterápicas e radioterápicas, elas não se degradam facilmente nas questões ambientais e podem passar através das cadeias alimentares. Então, da onde que sai, não estou dizendo que é isso, né? Mas algumas questões podem ser associadas. Todos esses problemas ambientais, eu até pergunto para vocês mais uma vez, né? Ele parece que são coisas atuais, né? E são atuais. Assim, todos esses problemas ambientais começaram agora ou há muito tempo? Aconteceu, de certa forma, há uns 60 anos. Começou a surgir, né? Nem comparado com o tempo de vida da Terra, né? Que é 4,6 bilhões de anos, né? A nossa passagem aqui é muito curta, muito estreita. Em 4,6 bilhões de anos, mais ou menos, se transformássemos em 46 anos, a nossa atividade nesse planeta aqui ocorreu nos últimos 23 minutos. Então, a nossa atividade é muito recente, né? Então, o ser humano começou a se preocupar literalmente com os problemas ambientais em dois grandes pontos. O primeiro deles é chamado de fenômeno do smog, né? Ou seja, foi em Los Angeles, tudo nessa mesma época, Los Angeles, na Inglaterra, né, em algumas cidades asiáticas, de uma hora para outra começou a surgir muita cerração, muita neblina. E no começo eles culparam algumas coisas, achavam que eram respostas ambientais. Até na nossa região tem casos parecidos, né? Tem várias questões que as pessoas comentam quando se encontram. A primeira delas, perto se vai chover, né? E depois eles falam mal da neblina, da cerração que tem em São Miguel, né? Então, até as pessoas me perguntam se essa cerração, essa neblina é culpa das barragens, né? Vocês acham que é verdade? Na verdade, não tem muita relação, né? As barragens, até elas liberam mais umidade, mas o aumento da neblina e cerração é principalmente associado à devastação das matas, das questões vegetacionais. Então, não tem muita relação com as barragens. Então, não precisam culpar Flor do Sertão, essas barragens aqui por perto. Então, esse fenômeno, o que aconteceu? De uma hora para outra, as pessoas começaram a perceber que estava aumentando a cerração em vários dias do ano. Aqui também tem acontecido isso. Tem cidades, por exemplo, Anchieta e Itapiranga, que o sol só sai meio-dia e meio. Isso interfere muito na vida deles, né? Na produtividade está interferindo muito, né? O milho, que depende muito do fotoperíodo, né? Eles têm produzido muito menos, né? Pessoas que não veem o sol, até tem algum estudo que eu já li, que eu estou trabalhando na psicologia, a questão de tu vê menos o sol, aumenta alguns casos até mesmo de depressão, a baixa autoestima, entre outras coisas. Tá? Então, isso aconteceu lá na Inglaterra, mas o que mais chamou a atenção é que pessoas morreram, né? Então, vocês podem ver que os indivíduos aqui, eles saíram de máscara e tudo mais, porque 7 pessoas morreram na Inglaterra, e Los Angeles, se eu não me engano, foram 12. E foram fazer uma análise
dessas neblinas, dessa aceleração, e perceberam que isso nada mais é que é associado à queima do CO2, do dióxido de carbono. Né? Então, lá em 100 anos, estamos extraindo lá um petróleo que é uma matéria morta, né, de fitoplâncton e zooplâncton, são animais mortos, que de certa forma entraram em decomposição e estão guardados lá. A gente pega eles em 100 anos e libera na atmosfera novamente. Né? Então, esse é um caso clássico ambiental, que chamou muita atenção na mídia e tudo mais. Então, começaram a se preocupar um pouco mais com as questões ambientais. Esse aqui é o mais famoso de todos, chamado fenômeno de Minamata, mal de Minamata. O que aconteceu? Até no início achavam que era uma doença. Né? Minamata é uma baía na região do Japão. Né? De uma hora para outra começou a nascer muitas pessoas com um certo retardo mental ou uma má formação genética, como essas fotos aqui são da região. Né? Então você pode ver crianças com 2 cabeças e entre outras coisas. Né? E também começaram a buscar uma explicação. Né? Fizeram análise da água, né? Várias universidades se concentraram em estudos ambientais nessa região e fizeram análise da água. Né? Só que na água não tinha nada. O que será que tinha? De uma hora para outra eles perceberam que vários animais estavam mortos, peixes e entre outras coisas. Aí então fizeram análise dos peixes. No Japão as pessoas gostam de um sushi, né? Sem cozido e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Sem o cozimento, eles comiam os peixes e eles encontraram altas concentrações de mercúrio nesses peixes. Né? Então, eles perceberam que o ambiente estava contaminado de certa forma. Havia uma fábrica a uns quilômetros de distância, né, como é o caso dos problemas ambientais. Se eu não me engano, 8 quilômetros de distância, que liberava todo o chumbo no mar. Né? O chumbo não, o mercúrio. Tá? Era uma fábrica de PVC e de alguns agrotóxicos. Então, de certa forma, esses agrotóxicos interferiam aí no desenvolvimento do embrião. Né? Então, as pessoas começaram a perceber que, de certa forma, o ambiente mais gerenciado repercutia em quem? Não era só nos peixes, né? Repercutia em qualquer outro ser vivo que habitasse a Terra. Né? Então, 2 exemplos clássicos que chamaram a atenção da sociedade em geral, do meio científico, entre outras coisas. Mas voltando para o atual, né, todos os dias nós deparamos com situações, notícias ambientais. Né? Mesmo não sendo assunto de interesse nosso, uma olhadinha nessas notícias a gente dá. Né? Chama atenção. Né? Então vocês podem ver aqui, eu coloquei algumas assim que tiveram mais destaque do Brasil no mundo. Por exemplo, a morte da onça Juma, nem se fala. Né? Foi discutida nas redes sociais mais do que muita coisa. Né? Teve a ruptura aí da barragem de Mariana, né, no Espírito Santo. Tivemos também... Achei que tinha uma pergunta. Tivemos também aqui clássicos exemplos de notícias. Todos os dias quase, no New York Times, sai alguma coisa relacionada à Amazônia. Então, é só você vasculhar lá que tem. Então, assim, o ambiente está em destaque todos os dias nas mídias. Muito se fala, muito se discute, né? Coloquei até algumas outras reportagens mais impactantes, mas não são tão atuais, né? Que os agrotóxicos podem causar algum tipo de depressão, né? Câncer, infertilidade, entre outros. Até tem um trabalho que o Tiago está aqui, tá? O Tiago fez, né, com índice de micronúcleos em peixes, né? Então, associados à exposição de agrotóxicos. Nossa região tem casos, né? Tá, mas há já resultados que indicam que sim, né? Então, são alguns exemplos. Outro dado muito interessante, que eu até utilizo muito, que é cientista do MIT, que é uma famosa instituição norte-americana de pesquisa, né? Eles afirmam que até mais ou menos 2025, né, um pouco mais, metade das crianças nos Estados Unidos vão ter autismo, né, relacionados ao uso excessivo de agrotóxicos. Né? Então, assim, de que forma nós estamos preparados para receber essas crianças, né? Com a discussão é essa, né? Ontem foi, hoje é um momento diferente. As pessoas estão diferentes, estão lidando com um ambiente diferente. Então, às vezes a gente busca uma resposta, né, para o autismo, para essas explicações do ser humano, mas são respostas externas, né? São respostas do ambiente. Eu até comento muito nas aulas de psicologia que a psicologia ambiental ela é muito uma troca de informações. Nós somos os grandes responsáveis por modificar o ambiente.
né? Mas muito mais que isso, o ambiente nos modifica, né? E outra coisa mais importante que eu digo, que no ambiente natural tudo é um ciclo, né? De certa forma, tudo que está fora, o lixo que eu jogo no chão, ou o agrotóxico que eu libero na água, de certa forma, algum dia na tua vida ele vai voltar para ti. Ele vai estar dentro de ti, ou em água, ou em comida, alguma coisa. Então, tudo que está fora está dentro. Então, esses assuntos estão em destaque. Não tem como fugir de uma discussão em sala de aula, né? No direito, na administração, na arquitetura, todas as áreas têm uma parcela significativa nessas questões ambientais. Então, por mais que pareça que é algo há muito tempo que se disputa, isso é algo muito recente e acredito que vai aumentar. Há uma vertente muito forte na busca, né, de uma explicação ou até uma forma de coexistir nesse planeta, né? Pode passar. Jackson, só para concluir, né, essa parte, né, isso que o Jackson colocava são nada mais o resultado dessa sociedade de risco que eu colocava o conceito anteriormente, né? Então, modelo de desenvolvimento, então Jackson falou aqui de problemas de saúde relacionados a agrotóxicos, aquele caso na Inglaterra, os riscos ambientais são invisíveis, são transfronteiriços muitas vezes, né? Imperceptíveis a um primeiro momento, e esse é um modelo, alguns autores escrevem sobre isso, e eu achei interessante a gente estar trabalhando isso aí. Então aqui, pessoal, esse é um artigo que eu peguei, saiu na Nature, que é um artigo que traz, quando se fala em problemas antrópicos, são atividades que nós gerenciamos ou nós somos os responsáveis sobre qualquer atividade que nós somos os responsáveis, ou de bem ou para mal, sobre o ambiente, mas principalmente de mal. Então, hoje em dia, quando se fala em impactos antrópicos, são 5, na verdade, são 5 grandes impactos antrópicos que ela definiu como os mais importantes nesse planeta, né? Até se fala em biocídio, ou seja, uma morte do planeta causada por esses 5 grandes impactos ambientais. A gente vai falar de cada um deles, e cada um deles tem uma parcela significativa, e cada um deles ocorrem aqui na nossa região. Por mais que foi feito por um grupo holandês esse trabalho, é um trabalho que remete muito à nossa região. Então, eu vou trazer alguns dados globais, e o Peterson trouxe alguns dados muito interessantes da nossa região, né, que remetem ao nosso dia a dia, que é muito associado ao nosso dia a dia. Então, são 5. Deixa eu só explicar mais uma coisa. São esses 5, que perda e transformação de habitat, mudanças climáticas, superexploração dos recursos naturais, né, introdução de espécies exóticas e poluição e degradação ambiental. Vocês têm que saber uma coisa que é importante, que quando se fala em impactos ambientais, só se remete à atividade humana, tá? O impacto ambiental, ele é algo relacionado à espécie humana. Algo, por exemplo, tu largar um elefante no meio de uma floresta, ele vai destruir a floresta pelo tamanho dele. Isso não se caracteriza ecologicamente como um impacto ambiental, e sim uma modificação, uma alteração natural do ambiente. Então, todos esses são atividades humanas, tá? Pode passar. Então, eu vou falar um pouco do primeiro, tá? Que é o mais importante de todos, né? De certa forma, tem 2 cursos que são aqui da UNOESC, por exemplo, que tem uma parcela muito importante são 3, nesse primeiro grande impacto ambiental. Esse primeiro é chamado de transformação de habitats, né? O que é o habitat? Qual é o nosso habitat? Na verdade, o habitat original da espécie humana, né, é a África, né? Só que somos uma espécie que se dispersou. Então, no geral, a gente está espalhado por todo o planeta. O habitat é o local adequado para uma espécie habitar, né? Então, quem transforma o habitat, né? Ou seja, o que é transformação de habitat? É tu pegar algo natural e transformar ele em algo artificial. Por exemplo, uma cidade, lavouras e plantações e largar gado. Então, tem vários exemplos de transformar o habitat. Tá? Então, é algo artificial, mas é algo que, de certa forma, ambientalmente, ele é muito difícil de tu corrigir. O maior problema hoje ambiental é isso aqui. Isso aqui chama-se ilhas ambientais, ou seja, os animais que vivem aqui, eles estão com os dias contados, né? Até tem um colega meu que está trabalhando no Parque Estadual do Turvo, aqui no Rio Grande do Sul, ele tem o Salto e o Cumã, ele trabalha com onça pintada. As onças pintadas do Turvo estão com os dias contados, tem 7 onças pintadas,
né? Por que elas estão com os dias contados? Há proteção, há recursos, há. Mas o que acontece? Elas estão numa população muito pequena, então elas se reproduzem entre si. Então, o que acontece? Está acontecendo uma consanguinidade. A última onça que nasceu nesse parque, ela é melânica, ela tem uma malformação genética, ela é preta. Então, os animais eles ficam à mercê desse ambiente fechado. Se vocês olharem, depois o Peterson vai mostrar, a nossa região ela é toda em ilha. Então, de certa forma, é um risco tremendo para a biodiversidade. Tá? O animal ele não consegue fazer esse fluxo. Outra coisa, tu fragmentando dessa forma, a água não é bem absorvida, principalmente nas cidades. Há um isolamento, depois tu comenta, há um isolamento do solo. Então, são vários fatores, mas o principal é esse. Transformação e perda de hábitat. Né? A figura posterior é bem legal. Essa aí. Esse é um mapa do estado de Santa Catarina, né? É a fonte do SOS Mata Atlântica. E nós podemos perceber aqui as formações, aliás, os fragmentos florestais ainda existentes, né? Só uma observação. Esses pontos em verde, que nós estamos vendo verde mais escuros, né? Essas pequenas ilhas, essas pequenas manchas, são o que nós temos de florestas primárias, né? Florestas primárias são aquelas sem intervenção humana ainda. É muito habitual aqui na nossa região, se nós formos ver em termos de floresta primária, nós vamos encontrar muita pouca, né? Os remanescentes são muito poucos. Mas nós temos bastante, em termos do oeste de estado, essa vegetação que é uma vegetação considerada secundária, que houve uma intervenção antrópica desde o início do processo de colonização, e hoje essa área não é mais produtiva em termos de agricultura, pecuária, né? Ou até por um abandono por parte dos produtores que ali estavam, por uma questão de idade até mesmo, e nós temos mais áreas verdes do que, quem sabe, há 30, 40 anos atrás. Mas são florestas em processo de regeneração. Essa floresta mais na parte litorânea, que nós temos a floresta ambrófila densa, a floresta ambrófila mista é a característica de basicamente todo o oeste do estado de Santa Catarina, também conhecida como mata de araucária. Aqui na região do Vale do Rio Uruguai, nós temos as florestas decidual ou semidecidual, como característica perder as folhas durante o inverno, e alguns pequenos espaços mais altos, né, que são os nossos campos de altitude. Mas nós percebemos que em termos de floresta primária, hoje restam menos de 6% no estado de Santa Catarina, né? Se considerarmos florestas secundárias, essas em processo de regeneração, ou até mesmo formações exóticas, nós teríamos um percentual maior. Aqui, nós achamos interessante mostrar algumas fotos, algumas imagens. Alguém conhece? Alguém já morou nesse local? Vila Oeste. E alguém sabe o ano, mês e dia também? Não. Também não, né? Tá certo. Qual que é a sortinha? O ano eu não lembro. Tá? Mas, enfim, fazendo então só uma relação, né? Nesse nosso processo de colonização, pelo modelo que nós tivemos, e aqui não há de achar culpados ou inocentes desse modelo de colonização que traz a esse resultado de desfragmentação, né, das nossas florestas. Mas, enfim, se nós observarmos então Vila Oeste, na década de 40 ainda, nós vamos observar as matas de araucária, né, as araucárias, elas predominavam no ambiente florestal, e as outras espécies tinham, em termos de porte, elas eram menores. E é esse processo, então, de ocupação das nossas vilas, começando, então, as nossas cidades, a nossa produção agrícola. Lembrando que São Miguel do Oeste, região, já foi considerado o segundo polo em termos de produção de madeira no estado de Santa Catarina, perdendo para a região de Curitibanos, nesse nosso início de processo. O professor Paulo tem um livro muito interessante, né, professor Paulo? E são sobre os ciclos econômicos regionais, do enriquecimento do oeste de Santa Catarina ao seu empobrecimento, né? Um livro que eu recomendo bastante também para todos vocês, o livro qual eu já li também. E o professor Paulo fala dos ciclos econômicos, né? O ciclo econômico da madeira como sendo o terceiro ciclo econômico, mas em termos de transformação de ambiente, né, professor Paulo? É o ciclo econômico que transforma, então, o ambiente da nossa região. Aqui eu achei interessante trazer uma foto do colégio, o atual espaço, onde nós temos o colégio La Salle Peperi, datada de 1942, que são fontes da prefeitura e do museu
que nós temos aqui no município de São Miguel do Oeste, tá? Então, para nós observarmos essa mata, já não mais tão fechada, mas que nós tínhamos em 1942. Aqui é o nosso rio Guamirim, né? Nosso rio Guamirim. Quem está há pouco tempo em São Miguel do Oeste, ou quem mora em outra cidade, não sabe que em São Miguel do Oeste nós temos o rio Guamirim, que tem várias nascentes. A principal fica ali perto da Vila dos Oficiais do Exército, tem até uma proteção superficial daquela nascente, daquela fonte, e a partir dali, esse rio Guamirim ele passa pelo centro de São Miguel do Oeste. Aqui no bairro Agostini também temos outras nascentes, que são várias nascentes espalhadas pelo bairro Agostini. Inclusive, quando nós descemos aqui pela rua Oiapoque, naquela lombada eletrônica, à direita, tem uma espécie de um banhado, algo que nós chamamos de banhado. Por ali passa uma das nascentes do rio Guamirim, que vai se encontrar lá perto da Polícia Civil, no bairro Salete, o Sagrado Coração de Jesus, lá embaixo, com essa outra nascente principal que vem do centro da cidade. E aqui, a instalação das nossas cidades, das nossas vilas, das nossas atividades econômicas, elas historicamente aconteceram do lado dos nossos mananciais, né? Aqui nós temos o exemplo de uma roda de água, para então a nossa primeira madeireira, né? O nosso objetivo aqui era cortar as árvores, né? As empresas colonizadoras, então vendendo os lotes de terra, explorar esses locais, repetindo novamente a ideia que não é achar culpados, mas foi um modelo, foi o processo de colonização que nós tivemos, até porque o Estado brasileiro tinha também o interesse de colonizar e povoar esse espaço, porque a discussão não era tão antiga se a divisa com a Argentina era o rio Peperi ou era o rio Chapecó, né? Na verdade, sempre se achou que era o rio Peperi, mas os argentinos achavam que o rio Peperi era o atual rio Chapecó, e nós entendíamos que o rio Peperi é onde é o atual rio Peperi. Então, o processo de colonização e ocupação desses espaços também se deu de uma forma estratégica por parte do governo brasileiro naquele momento. E aqui uma foto interessante de São Miguel do Oeste, né? Por que eu trouxe ela aqui? Por causa do rio Guamirim que está nesse espaço aqui. Atualmente, aqui onde eu estou marcando, nós temos aquela loja de materiais de construção, a Instalar. Aqui é um posto de combustível. Aqui é a Feira Livre Municipal. E aqui é a atual sede da Cicobi, né? Instalação nova, muito bonita. Então, o rio Guamirim nasce nessa região mais aqui para cima, na Vila dos Oficiais do Exército, passa no centro de São Miguel do Oeste, e aqui ele ainda não estava canalizado, e esse rio só vai aparecer logo aqui embaixo, na frente do Poço do Molim. Quem mora em São Miguel sabe onde eu estou falando. Tem uma ponte e ali aparece o rio. E passa do ladinho do nosso cemitério municipal também. E de forma alguma, né, Jackson, vamos dizer que ali tem contaminação por necrochorume, né? Mas há uma possibilidade, não sei se já foi feito algum estudo ou não. Mas se houver contaminação por necrochorume, lembrando que o rio Guamirim, lá na linha Guamirim, ele vai se encontrar com o Rio Famoso. E o Rio Famoso é que abastece Descanso e Belmonte. Né? Sempre lembrando dessas coisas. Peterson, aquela foto anterior não é ali no Posto Molim, aquela cascata, aquela cachoeira? Ela fica por ali. Tem aquela queda de água. A professora aqui tem uma pergunta. O professor ele não se encontra hoje, acho que ele está em aula, é um professor da Engenharia Civil, que ele está fazendo um monitoramento do Rio Guamirim. E ele me contou um dado que me chamou muita atenção. Ele tem feito o monitoramento do nível do Rio Guamirim diariamente. E ele me retratou que o Rio Guamirim ele tem subidas e descidas diárias. E aí eu pensei, mas como subidas e descidas diárias? Ele falou que em alguns pontos do dia o rio ele sobe muito, alguns períodos do dia, alguns períodos do dia o rio sobe menos, desce, no caso. Que períodos são esses? Meio-dia, depois do trabalho. Então o que acontece? A hora que o pessoal vai para o banheiro, puxa a descarga, o rio sobe. A hora que o pessoal sai do banheiro, vai trabalhar, o rio desce. Então, são explicações, são fatos relacionados a essa questão de urbanização, exploração dos recursos ambientais. Essa é a ideia que eu quis levantar no início. Então, às vezes, as questões ambientais, por mais que pareçam que estão distantes de nós, e nós estamos bem dentro de uma sala de aula com ar-condicionado, de certa forma, algum dia ela vai repercutir, vai respingar em nós também. Né? Aqui um outro caso bem típico também desse processo que nós tivemos.
de intervenção antrópica, trazendo para o meio rural, onde estávamos falando das nossas cidades, né? Aqui um processo de desmatamento de uma área de preservação permanente, uma famosa, quem lida na área sabe que é a famosa APP, área de preservação, ela é protegida por lei, nós temos um código florestal, que estabelece uma proteção na mata ciliar. A mata ciliar é essa vegetação, então, que compõe uma APP ao longo dos nossos rios, né? E nesse processo aqui, nós verificamos alguns problemas de erosão desse solo, consequentemente, assoreamento desse rio, porque as partículas de solo, com a chuva, vão parar dentro do rio, né? Então, o rio, se ele se torna mais barrento, é comum nós verificarmos num dia de chuva, quando nós vamos viajar, que os rios eles têm sempre essa coloração, por causa da entrada de terra, que as partículas de solo para dentro do rio, né? Esse é o processo de assoreamento dos nossos rios. Existe uma série de funções ambientais que as matas ciliares elas desempenham, né? E são inúmeras mesmo, e há uma série de discussões também dessa metragem necessária para a proteção dos recursos hídricos. E aqui é um grande debate do setor agrícola, do setor pecuário, também com a proteção ambiental. Nós temos que lembrar também que as nossas propriedades, nesse modelo formatado, são pequenas propriedades, a grande maioria, ainda até hoje. Até hoje predomina no oeste do estado de Santa Catarina, não é o caso do Mato Grosso e outras regiões, mas aqui são pequenas propriedades rurais. E essas pequenas propriedades rurais, e ainda bem, têm muita água. Mas, por outro lado, se elas têm muita água, a legislação estabelece uma proteção das matas ciliares, que é essa proteção necessária. Então, sempre, já há muito tempo, há um conflito estabelecido dessa necessidade de preservação dessas áreas, né, para a proteção do solo, para a proteção das nossas águas, mas também a necessidade de produção agrícola, né? Porque eu conheço algumas propriedades onde há um curso de água e várias nascentes, economicamente impossível de produzir. Por caso, se nós levarmos a pé, né, levarmos à risca o que estabelece a legislação ambiental nesse sentido. Existem algumas iniciativas de compensação ambiental, tem um programa muito conhecido que é o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, que é uma remuneração para quem presta um serviço ambiental. Qual que é o serviço ambiental? Proteger. Tá? Mas são programas que ainda estão no início no Brasil, porque não há vontade política de levar à frente. Bem, na verdade é isso, né? Outras discussões avançam muito mais do que, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais. Então, o segundo grande impacto antrópico sobre o meio é conhecido, é chamado de poluição e degradação ambiental. Então, é fácil definir o que é a poluição ambiental. É algo, liberar algo não natural, que ele não participa dos ciclos biológicos no meio ambiente, né? Então, hoje em dia, tem levantado muitas questões sobre o real impacto do lixo sobre o ambiente. Então, todas as áreas de formação, elas produzem muito lixo, né? Elas são responsáveis pela produção de materiais que não se degradam, né? Então, diariamente, nos deparamos com cenas, né? Então, deixa eu usar esse. Então, há uma situação que tem um colega meu que trabalha no Projeto Tamar, que ele tem encontrado muita tartaruga boiando, né? No mar, no caso, né? Que tartaruga é marinha e assim. O que acontece? Houve sérios programas de tentar retirar a sacola plástica, né, do meio, né, social. O que acontece, pessoas, eu não sou contra, até participei de todo esse debate, né? Não sou contra a liberação de sacola plástica. O problema é o uso indiscriminado de sacola plástica. Tu vai numa farmácia, tu compra um anador e ele bota numa sacola plástica, né? As pessoas saem com 36 sacolas plásticas com 36 coisas, né? Então, o que acontece? O uso indiscriminado é o maior vilão, né? Então, os animais, por exemplo, de certa forma, sofrem com esse impacto. Por exemplo, as tartarugas, elas confundem a sacola plástica com algas. O que elas fazem? Elas comem a sacola plástica e elas acabam inchando e morrem. Então, tu vê a tartaruga inchada e morta. Na nossa região, eu já fiz algumas autópsias de animais. Então, eu fiz algumas taxidermias, que até trouxe uma aqui para vocês verem. Então, esse animal aqui, ele está taxidermizado. Antigamente, eu vou tirar ele aqui. Antigamente falava empalhar o bicho, né? Hoje em dia é taxidermizar, é mais bonito, mas é a mesma coisa, né? Então, o que é taxidermizar o animal? Não, mas tem uma diferença. A diferença é que antigamente a gente enchia ele de palha, né? Hoje em dia a gente enche ele de algodão.
mas é bonito também, né? Tem uma diferença bem importante. Então, o que acontece? Quando eu faço esse processo, ele fica bem duro, né? Esse aqui já foi feito há uns 12 anos, né? Um pouco menos. Eu abri o animal. As aves, principalmente, é comum encontrar muito chiclete dentro dela, muito chiclete. Por que chiclete? Elas confundem a goma de mascar com frutos, né? Pela coloração, e comem. Esse material não se degrada no sistema digestivo e acaba matando o animal. Então, aqui tem até uma foto que eu trouxe para ilustrar para vocês da poluição ambiental, não sobre nós, mas sobre os outros animais. Sobre nós, o Peterson fala. Os animais, eu gosto mais dos animais, né? Em algum sentido. Então, aqui vocês podem ver uma ave marinha aqui com vários materiais não decompostos no seu sistema digestivo. Um isqueiro e não sei mais o que. Né? Então, são várias situações que de certa forma interage com o ambiente, com os outros grupos biológicos. Né? Então, essa aqui é uma foto bem bonita na região de Rio Grande, né? No Rio Grande do Sul. São lobos marinhos, leões marinhos com redes. Né? Então, eles se enroscam na rede e acabam ficando presos e acabam matando o animal. Né? Então, assim, a poluição e degradação ambiental gera uma preocupação muito grande. Né? Então, o ser humano é um ser tão avançado, em alguns pontos, que ele consegue colocar uma sonda em Marte, né? Mas ele não consegue produzir nada que seja mais rápido o seu ciclo de vida. Né? Então, há uma dificuldade muito grande em entender a longo prazo o que isso vai girar. Tem até um caso bem interessante, chama-se Giro do Pacífico, né? Oceano Pacífico e no Atlântico, ou seja, todas as correntes marinhas se direcionam para lá. É uma massa de água do tamanho do estado de São Paulo. Na verdade, atualmente não é mais uma massa de água, uma massa de lixo. Todo o lixo do planeta está lá acumulado. São quilômetros de profundidade de lixo girando. Então, tu vai lá, tu passa a mão, tu pega uma bola do Japão, tu passa a mão, tu pega sei lá, qualquer coisa de outro país. De outro planeta ainda não, né? Mas de outro país. Então, são alguns casos interessantes de poluição ambiental e de degradação, né? Sobre os outros recursos biológicos. A sucuri, quem fez a pergunta? A sucuri dentro dela não tinha nada, né? A gente não chegou a abrir, na verdade, porque ia gerar um apelo, já girou um apelo social muito grande. Depois eu vou falar dela, até trouxe uma imagem, eu gosto tanto de cobra que eu trouxe uma aqui para vocês verem. Tá? Então, a sucuri ela não tinha nada a princípio, né? Ela foi trazida do Mato Grosso e foi solta aqui na cidade. Há indícios que é de uma magia negra, né? Então a Polícia Ambiental Peterson trabalhava lá, ela foi parte aí junto com... Antigamente as pessoas faziam com galinha preta, né? Hoje em dia elas estão melhores, né? Elas estão usando sucuri, né? O poder diz que é tremendo. Não quero ser, né? Mas né? Não, desculpa a brincadeira, né? Daqui a pouco. Pode passar. Aí o pessoal acordou, né? Todo mundo acordou. Bom, o Jacques falava de poluição, né? Aqui um dado, então, regional do estado. A contaminação dos nossos mananciais. Esse é um dado do diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos do ano de 2007, tá? Então, os monitoramentos acontecem desde a década de 90 e vocês devem observar a legenda que os rios verdes, eles são sem poluição aparente, os amarelos, eles são um pouco poluídos, uma cor laranja, eles são poluídos e vermelho é intensamente poluído. Então, se nós olharmos algumas regiões, aqui, por exemplo, da bacia hidrográfica do rio Chapecó, que é uma região com alto índice de produção de atividade de suinicultura, né? Só abrindo um parênteses. Hoje a nossa suinicultura, ela se modernizou muito e eu acho que ela tem os seus passivos, claro que existem passivos ambientais ainda provocados pela atividade de suinicultura, mas a suinicultura praticada hoje não é a mesma praticada de 20, 30 ou 40 ou mais anos atrás, né? Até por exigências da própria legislação nos licenciamentos ambientais, esse tipo de coisa. Mas os passivos ainda continuam. E se nós observarmos essa região de Concórdia, Chapecó, Concórdia, Chavantina, né?
é altamente produtora de suínos. No sul do estado, atividades de mineração. E regiões que nós não temos atividades e não há população, a qualidade dos mananciais, elas são diferentes. Se nós analisarmos o oeste de Santa Catarina, o extremo oeste, vejam que as nossas nascentes, porque aqui é um divisor de águas com o Paraná, bacia hidrográfica do rio Uruguai, nossa, e do rio Paraná. Então, essa região mais alta aqui de Unicerqueira, Barracão, é um divisor de águas, o que nós chamamos, né? Bacia hidrográfica do Paraná e do rio Uruguai. Nas nossas nascentes, as contaminações são menores. Esse é o diagnóstico que se tem, né? Há menos intervenção humana, há menos intervenção nas cidades, há menos intervenções também no meio rural. Conforme os nossos mananciais, eles passam pelas nossas propriedades rurais, passam pelas nossas cidades, né? Eles vão recebendo, então, determinadas cargas de poluentes e nós vamos ter uma deterioração dessa qualidade de água, conforme explicado pela professora Eliandra também, né? Que o recurso também ele tem a propriedade, né, de auxiliar a sua limpeza. Aqui algumas amostras. Isso aqui é um fato bem engraçado, de certa forma, porque havia uma pessoa, não vou dizer quem era, que fazia rapel naquela região de São José do Cedro, tá? Escrito São José do Cedro, interior. Eu não lembro agora o nome do manancial. E aí ele fazia o rapel, ele e mais algumas pessoas, e sentia um cheiro estranho. Ele não conhecia o que era dejeto de suíno e o seu odor na água, né? E aí, como era uma pessoa da área judiciária, determinou fiscalizações a montante daquele local que ele fazia o rapel lá em São José do Cedro, né? E esse aqui era o manancial. Então, se nós olharmos a imagem, isso aqui, essa cor mais verde, né? É contaminação por dejetos de suínos no manancial. Aqui é um outro manancial de uma outra cidade, mas é a fermentação dos dejetos, né? Aqui já aparece a fermentação dos dejetos. Dá para ver que aqui nós temos água, mas aqui já está fermentando. Esse era um caso, uma atividade licenciada, toda legalizada, mas que conduzia os dejetos da lagoa de fermentação popular esterqueira, né? Todo mundo conhece por esterqueira, mas o mais apropriado é nós chamarmos de lagoa de fermentação de dejetos, onde ela fica aí fermentando por alguns dias, conforme a normatização da Fátima. E esses dejetos eram levados para a agricultura, na mesma propriedade. Mas ocorreu um vazamento, né, nessa condução, que era uma mangueira, e acabou contaminando. Isso, inclusive, aqui é um manancial que abastece também um determinado município, né? Então, nós tivemos problemas de abastecimento urbano por algumas semanas, provocados por essa contaminação. Aqui nós temos agora 2 ou 3, 4 gráficos que foram cedidos pela professora Eliandra. Eu trabalho direito ambiental já há algum tempo e sempre tento renovar as informações e sair um pouquinho também dessa parte apenas legislativa. Sai do texto de lei e traz algumas informações práticas, até para colocar na cabeça da gurizada também, por que a gente está discutindo? Por que é um crime de poluição? Por que isso é necessário? A Eliandra, gentilmente, né, a professora Eliandra, me deu uma série de informações, dados, resultados de pesquisas. Às vezes a gente vai buscar informações em revistas, em sites internacionais, mas nós produzimos conhecimentos dentro da universidade. E nós não trazemos isso para o nosso aluno, né? Então, aqui o Laboratório de Microbiologia tem uma série de pesquisas já de muito tempo que nos trazem a qualidade da nossa água da região. Essa amostra aqui, 67% das amostras estavam próprias e 33% impróprias. São poços semi-artesianos de uso coletivo no perímetro urbano de São Miguel do Oeste. Próprias ou impróprias, de acordo com a portaria da época da pesquisa, né, Leandra, não é mais esta, né? 518 do Ministério da Saúde. É uma condição, 33% dos poços impróprios pode chocar, mas tem pior. As possíveis causas dessa contaminação do resultado anterior, 59%, esses poços não tinham tampa, simplesmente. Um simples cuidado que o proprietário do poço poderia ter. E 23% estavam próximos de lavouras
Vejam que eram poços, embora na área urbana, mas situados em bairros onde nós temos esse costume ainda, né? Temos aqueles terreninhos que o pessoal planta, né? E aí pode estar utilizando agrotóxicos, né? Fertilizantes que também, dependendo da quantidade, como você utiliza, podem contaminar a água. 10% desses poços estavam próximas de fossas e 8% em locais muito baixos, podendo então apontar uma causa de contaminação. Aqui então que choca um pouco mais. São poços superficiais e profundos do perímetro rural de São Miguel do Oeste. Meio rural. 94% das amostras dessa determinada pesquisa, né, Leandra, estavam contaminadas. É um índice muito alto. 94%. A Leandra me passou dados do município de Descanso, Santa Helena, Tunápolis, Iraceminha, Maravilha, Santa Terezinha do Progresso, Descanso, se não me engano, a Leandra tem assim resultados de pesquisas que servem para nós trabalharmos em sala de aula, seja na área da saúde, seja em outras áreas também. Eu acho que isso é muito interessante e é produção de conhecimento que vem da nossa universidade e que muitos de vocês talvez nem sabiam, né? Que nós estamos produzindo esse conhecimento. Eu acho que isso é importante também. Aqui um caso lá de Maravilha. O que mais preocupa é a análise química da água, quem sabe relacionados a agrotóxicos e entre outras coisas. Tem um fato interessante, voltando à poluição ambiental antes, que eu estava num campo qualquer aí com o pessoal e a gente chegou numa casa, pedia água para um indivíduo, né, para um casal de idosos. Né? Então, só para exemplificar, às vezes que a gente não tem noção do que a gente está tomando. Né? Então, eu pedi um copo de água para um casal de idosos, a senhora foi lá, buscou o copo de água, quando ela foi me servir, eu falei, não, muito obrigado, deixa para a próxima. O que ela tinha feito? Ela tinha pego um frasco de herbicida branco, né? E ela tirou o rótulo, lavou bem e usava como jarra para gelar água. Né? Então, às vezes, essa poluição ambiental, ela passa mais próximas do nosso dia a dia do que a gente imagina. Né? Os reflexos, até o plástico, hoje em dia, há questionamento sobre o plástico, quanto isso repercute, né? Quanto isso passa de cadeias alimentares. Então, são situações que a poluição ambiental, às vezes, ela não é só direcionada à poluição da água, mas é uma questão em geral. Os alimentos em si, tá? Eles têm cargas, alguns tipos de alimentos altíssimos. Até saiu uma reportagem agora de São Paulo, se eu não me engano, acho que foi até o Alexandre que comentou comigo, que o mamão, para ele não apodrecer muito rápido, eles fecham ele numa câmara, né? E eles colocam uma grande quantidade de cianeto, né? Foi em São Paulo isso? Então, para ele não amadurecer, para amadurecer, né? Para ele ficar amarelinho para levar para o supermercado. Para ele amadurecer, eles fecham ele numa câmara, né? E liberam altas cargas de cianeto. Né? De que forma o cianeto ele vai interferir no nosso organismo? Há respostas ainda que geram muitas perguntas, né? Então, são questões que, como eu disse lá no começo, o que está fora está dentro. E assim é as questões ambientais. Tudo que, de certa forma, aquele petróleo nos animais, o plástico, está lá no meio ambiente, algum dia ele vai voltar para o nosso organismo de alguma forma. Isso vai repercutir, não sei, num tumor, em alguma coisa. Não se sabe. Aqui é uma fotografia do que aconteceu em Maravilha no ano passado, né? Um fato ambiental da nossa região. A gente discute coisas internacionais, esquece dos problemas que estão aqui também do nosso lado. Lembro também que, inclusive, a inundação atingiu até as próprias instalações da UNOESC, no caso especificamente do núcleo de prática jurídica, né? Tivemos lá formulários que foram perdidos, móveis, enfim, né? Então, a instalação da Casa da Cidadania, onde fica o núcleo de prática jurídica em Maravilha, bem no centro da cidade, na verdade é ao lado do manancial, né? E que acabou alagando. Pessoal, o que vocês acham? O que causa isso? Porque fala assim, é lixo que a gente joga na rua e a gente está contribuindo, então está acontecendo as enchentes. Será que é só lixo que a gente joga no chão? Professor Ornélio, e o professor Sandro aqui também comentou, existe uma série de fatores, né? Hoje nós temos um problema de impermeabilização do nosso solo. Se olhar grandes cidades, as nossas
esse formato de impermeabilização. A água da chuva não tem mais por onde infiltrar, embora a própria legislação de construção, em casos residenciais, isso trabalha na arquitetura, na engenharia também, você tem um mínimo que você tem que deixar para que ocorra isso. Mas nós analisarmos os problemas das grandes cidades, a água não tem mais por onde infiltrar. Então, onde nós tínhamos os banhados, né, que banhado, né, Jacques, tu que ama animal, né, mas banhado é um local que para a maioria das pessoas, esse local com água, vegetação rasteira, com rãs, insetos, não serve para nada, né? É uma visão que nós temos de desenvolvimento que não serve para nada. Na verdade, são excelentes locais para receber a água da chuva, para que essa água da chuva possa, então, infiltrar no nosso solo, mas, infelizmente, é uma visão de desenvolvimento que nós temos. E a especulação imobiliária e também tem contribuído, de certa forma, não vou dizer nesse caso aqui, porque eu não tenho esse conhecimento, mas em alguns casos, a nossa forma de parcelamento do solo tem contribuído sensivelmente, embora haja uma série de exigências para parcelar o solo nas nossas cidades. Então, pessoal, só para dar continuidade nas 5 causas principais de impactos antrópicos, essa tem chamado a atenção nos dias atuais, né, chama-se a introdução de espécies exóticas. O que é uma espécie exótica? Primeira coisa, uma espécie que naturalmente ela não vive naquela região e foi introduzida. Então, ou seja, tem vários problemas ecológicos, de saúde pública, zoonose, entre outros. Então, aqui são alguns exemplos de introduções de espécies exóticas. Os mais famosos, que tem mais se destacado na nossa região atualmente, é a questão do javali, né, o tal do java-porco, que foi um animal explorado economicamente na região de Passos Maia, só que ele não deu o recurso, não teve a questão financeira que ele esperava que ele ia ter, e ele acabou sendo solto no ambiente natural. Um grupo aí de 15 java-porcos, ele degrada aí uma plantação de 30 hectares tranquila numa noite. Né? Então, o que acontece? Os agricultores se organizavam, né, para caçar esse animal. Houve até mortes de agricultores causadas por esse animal. Ele é um animal agressivo, né? O pessoal da veterinária sabe, ele tem aqui esses dentes laterais, que ele faz movimentos laterais e acabou pegando alguns agricultores na região da perna, na região femoral, e acabou matando, né? Então, assim, hoje em dia são muitas espécies exóticas que interferem no nosso ciclo biológico, né? Por exemplo, daqui a pouco, algum curso de arquitetura com a questão de paisagismo, vou trazer uma espécie lá da Ásia e vão implantar aqui em São Miguel do Oeste, né? Não se sabe quanto impacto ambiental essa espécie possa causar para um grupo biológico que aqui existe, né? Então, por exemplo, as doenças, hoje em dia a zika, a dengue, são todas doenças exóticas, né? Vieram para o Brasil de alguma forma, com animais, com várias, normalmente são doenças africanas. A AIDS também é uma doença africana, foi trazida, né, por todos os países, de certa forma. Ela foi transmitida pela primeira vez em 1902, de um primata para um caçador. Então, são doenças exóticas que se disseminaram. Hoje em dia há questões a serem estudadas sobre ela, né? Nossa região está infestada de espécies exóticas, né? Por exemplo, o eucalipto, né? Tem várias histórias sobre o eucalipto, né? Pessoal, o eucalipto vai acabar com a água do mundo, né? Quem vai acabar com a água do mundo é o ser humano, né? O eucalipto ele não usa água nenhuma, né? Usa água, mas não é tanto como se imagina. O problema do eucalipto, que tu vê ele numa determinada região que ele está com pouca vegetação embaixo, não é por falta de água, é porque as folhas e o fruto dele ele não se degrada, porque não tem bactérias específicas para e fungos específicos para degradar essa folha. Então, o que acontece? Ele fica no solo, faz uma camada e nenhuma outra planta consegue sair, né? Então, há histórias, né, muitas crendices populares, né? Então, são alguns exemplos, né? Então, hoje em dia, o que mais preocupa, até tenho feito alguns trabalhos de pesquisa voltados aos insetos, né? As abelhas, sabe-se que no planeta 75% a 80% da agricultura é feita, a polinização é feita por abelhas, né? Não se tem mais visto grupos de abelhas nativas, né? Ou seja, houve uma substituição da nativa por essa abelha aqui, que não faz muita polinização, né? Que é uma abelha africana. Então, são alguns exemplos de problemas ambientais causados por espécies exóticas, né? Pode passar. Eu gosto muito de cobra, então eu vou mostrar uma foto de cobra, né? Então, esse é um exemplo de serpente que foi introduzida, é uma espécie exótica,
né, tem causado sérios problemas nos Estados Unidos. Né? Os pântanos dos Estados Unidos hoje estão infestados não mais por crocodilo, mas sim por piton, né, que é uma espécie que foi trazida da Ásia e foi criada como um animal de estimação. Só que o que acontece com esse animal? Ele cresce, né? Então a pessoa tinha um terrário na sala e esse animal cresceu e ele começou a ter vontade, em vez de comer um hamster, de comer o dono, né? Porque o animal fica grande. Então o que acontece? O animal, eles soltam esse animal no meio ambiente e tem causado sérios desequilíbrios ambientais e difícil de controlar essa praga, né? Pode passar, eu trouxe uma foto que mais legal ainda, que essa é a sucuri que foi solta aqui na cidade. Então é uma espécie exótica, né? Ela é nativa do Brasil, mas ela é exótica para a nossa região. Ela foi solta na gruta, né? Então há histórias e perguntas porque ela foi solta, mas há algumas vertentes que indicam que ela foi utilizada num ritual de alguma religião aí, né? Então foi encontrado numa certa noite, esse animal estava lá no ambiente esticado. Qual seria o problema desse animal? Ele teria condição de se adaptar no nosso ambiente? De certa forma, algumas vezes isso são levantadas algumas questões também relacionadas se ele tem a capacidade, né? É um animal que gosta de viver em água calma, né? Então não tem rios adequados na nossa região, né? Ele come capivara e entre outras coisas. Essa cobra ela não é um adulto ainda, né? Então essa aí é a foto que eu tirei no laboratório aqui de zoologia, de anatomia animal agora. E ela tem 3 metros de comprimento, ela está hoje em exposição, né? Mas ela não está mais viva, né? Então ela é um animal que é um exemplo clássico. Até eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma que a gente recebeu essa semana, né? Que é uma espécie exótica, né? Que as pessoas perguntam por que ela não é levada de volta para o Mato Grosso, né? Porque é um animal que ele pode ter alguma zoonose, alguma doença que foi adquirida aqui na nossa região e pode se implantar no Mato Grosso. Então, seguidamente, espécies exóticas são introduzidas em locais não adequados, né? Junto delas algumas doenças e assim, de certa forma, interferem no nosso dia a dia também. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas não precisam ficar com medo, tá? Eu vou mostrar. Eu vou circular ela no público, pode ser? Não, eu deixei aberto. Se você sentir alguma coisa nas pernas, me avisa. Tá, pessoal? Só para finalizar também, a gente não vai se estender muito. O penúltimo grande impacto ambiental é a superexploração dos recursos naturais. Isso é um dos mais legais e que tem ganhado mais foco na mídia atual. É o quê? Tu retirar mais do ambiente natural do que o ambiente consegue reconstituir de uma forma natural. Então, o que acontece? Os recursos são, de certa forma, retirados muito mais rapidamente e não se consegue repor, né? São alguns exemplos, aqui eu trouxe os principais exemplos, que é a pesca predatória, a devastação dos recursos florestais, o tráfico de animais silvestres, né? Então isso aqui é um caso bem legal, interessante, que é um indivíduo na Guatemala, ele foi pego num aeroporto com 12 beija-flores costurados dentro da calça, né? O que ele fez? Ele pegou o beija-flor, costurou na calça e estava levando para outro país, porque esse animal ia ser vendido como animal de estimação e botar em gaiola. Então esse é o tráfico de animais silvestres. Aqui tem um outro exemplo clássico, foi a última apreensão de 25 cacatuas, que é uma ave lindíssima, branca, que foram colocados em litros de plástico de água e colocados dentro de uma mala. E eles seriam levados para outras regiões para serem vendidos também como animais de estimação. Então aqui são alguns exemplos. A nossa região contribui muito para o tráfico de animais silvestres. Até teve um trabalho que eu e o Peterson fizemos um artigo que é relacionado a nossa região tem uma contribuição muito grande. Tem relatos de 150 aves que são retiradas da natureza e são colocadas em gaiolas e levadas para Florianópolis, onde são colocados como animais de estimação, né? É comum isso. Então esses animais passam por alguns processos de tortura. Muitas das aves, o que se faz? Se pega um alfinete ou algo do tipo, se fura um dos olhos da ave, é furado, para que ela se bata menos dentro da gaiola, né? Então, são alguns exemplos. Todos os papagaios que chegaram até a nossa região, se vocês conhecem algum papagaio, de algum dia ele já foi retirado no ninho do Mato Grosso e foi trazido aqui através do tráfico, né? Outro exemplo, de certa forma, mais impactante, os gorilas na África, os gorilas das costas prateadas são mortos por qual motivo? Eles matam esse animal para cortar a mão dele e fazer cinzeiros com a mão.
né? Então são alguns exemplos, né? Eu ia passar um vídeo, mas eu acho que não vai dar tempo. É um vídeo dos rinocerontes, né? Vou passar então, é rapidinho, 2 minutos, pode ser? Uns princípios até afrodisíacos, não se sabe. Né? Então, qual é a providência que está se tomando para isso? Se pensa em tirar todos os chifres dos rinocerontes do mundo, de forma veterinária, com anestesia, tudo certo, para que o animal não seja morto de forma como foi essa, né? A machadadas para se retirar o chifre. Né? Esse é um rinoceronte mais comum, né? Mas tem um rinoceronte branco, que é mais raro, que se tem 4 indivíduos desses somente na natureza. Né? Então, são alguns exemplos de superexploração. Né? Então, aqui são 2 fotos da nossa região, só para finalizar. Essa primeira foto é na cidade de Tigrinhos, próximo a Maravilha, né? Onde que um indivíduo está se vangloriando da morte de 3, acreditava-se que eram tigres, né? Mas são onças pintadas, não tem tigre na nossa região. Né? Aqui é uma foto da cidade de São Miguel do Oeste, então o indivíduo tem 2 indivíduos adultos e um indivíduo filhote. Então, a superexploração ela é cultural, a caça ela está culturalmente empregada dentro do italiano, do alemão, né? E ela é feita como, às vezes, não por necessidade, mas sim por esporte ou algo do tipo. Pergunto para vocês, quantas onças igual a essa vocês acham que existem em Santa Catarina? Só pergunta fácil. Nenhuma. A última onça pintada de Santa Catarina, que é um importante predador de topo de cadeia, foi morto no ano de 1972, na cidade de Urubici. Então, um animal extinto no nosso estado. O Rio Grande do Sul tem 7 onças, que é as últimas do Turvo, né? E o Parque Nacional do Iguaçu acredita-se que tem 20 onças. Então, é um animal que foi extinto pela superexploração dos recursos naturais. Também uma foto de pescaria na nossa região. Então, a pesca tem causado sérios declínios populacionais dos animais. Tem um caso bem interessante que houve um animal que é extinto, praticamente extinto na nossa região. Um pintado foi encontrado há algum tempo embaixo da ponte do Rio das Antas. O rio secou naquela época de seca e o pessoal estava lá tomando banho, quando viram um peixe de 70 quilos trancado numa valeta, né? Então o que acontece? O cara saiu correndo, foi no carro, matou o peixe com um facão na cabeça, chegou em casa, chamou o jornal, toda a imprensa, tirou fotos e colocou na mídia. Endereço, tudo. Algo muito fácil, a polícia foi até o indivíduo, multou ele por crime ambiental e por ele ter matado uma espécie ameaçada de extinção. Então, alguns exemplos, né? Quem sabe um peixe de 100 anos, mais ou menos, né? Que quem sabe seja o último. Né? Essa foi a imputação de crime mais fácil, né, já? Essa não tem. Pessoal, aqui na questão da superexploração dos recursos naturais, aqui tem um dado bem interessante e que nós temos que fazer uma reflexão também. Nós temos os recursos naturais que são renováveis e os que não são renováveis. Os que não são renováveis, então nós vamos explorar e vai chegar algum tempo que a gente vai ter mais. Mas esses recursos naturais que são renováveis, né, então nós temos uma reposição, né, que ela é natural. Então nós vamos explorar os recursos naturais, vamos transformar em bens, vamos consumir e vamos descartar, e nós temos uma capacidade de reposição desses recursos renováveis. Porém, tem o que nós chamamos aqui de sobrecarga ecológica. Está chegando um momento que a conta está negativa. Nós estamos explorando os recursos naturais e está chegando num certo momento que nós não estamos mais conseguindo repor. A natureza não consegue repor esses recursos naturais. Então a conta está negativa. Eu trouxe esse dado que eu achei muito interessante quando eu li no G1, no ano passado. Eu trabalho também em sala de aula, que na década de 70, o dia da sobrecarga ecológica, que é aquele dia assim, até agora nós usamos os recursos renováveis e eles conseguiram se recompor. Tá? Houve a reposição dos recursos. Daqui para frente a conta é negativa. Na década de 70, o dia da sobrecarga ecológica ocorreu em 23 de dezembro. Em 1980, já em 3 de novembro. Em 1990, 13 de outubro. Ano 2000, 4 de outubro. 2005, foi em 13 de setembro. Ano de 2010, 28 de agosto. E essa notícia, né, ela falava na sua capa que a renovação dos recursos consumidos em 2015 no planeta se esgota nesta quinta. Essa quinta é 17 de agosto de 2015, do ano passado.
Então é só nós fazermos uma conta muito lógica, desde os anos 70 até os dias atuais, é que a nossa capacidade de renovar, aliás, não é nós que vamos renovar, né? Mas é a renovação dos recursos naturais pelo próprio planeta, nós vamos chegar a um ponto que esses recursos não vão mais, né, serem renovados. A natureza não consegue mais renovar esses recursos naturais. Tem os não renováveis, que a gente já sabe, se é não renovável, vai acabar. Mas propriamente os renováveis. E isso leva a impactos muito grandes no nosso modelo de sociedade, inclusive na continuidade de vida da espécie humana. Porque se nós não temos mais recursos naturais, como é que a nossa espécie vai sobreviver? Ele sempre falava assim, final dos tempos, final do mundo, escassez de recursos naturais, ele falava assim, o problema é do ser humano, o ser humano vai se dar mal. Mas existe um tanto de espécies por aí que vão se dar bem na história, que talvez vão continuar sobrevivendo. Mas o problema é da espécie humana. A espécie humana, sem recursos naturais, ela não vai mais sobreviver. Bom, e esse processo de extração, transformação, de consumo, de descarte final, tudo isso é planejado. Nós temos um modelo de desenvolvimento que é um modelo de desenvolvimento econômico. E a nossa economia, ela é baseada no consumo. Historicamente a gente vê isso, a gente viu algumas estratégias de desenvolvimento econômico na década passada, incentivando o consumo, né? E nós temos duas formas de manter o consumo sempre muito forte. A primeira é através da obsolescência programada ou planejada. O produto ele é planejado para ter uma vida reduzida. Ou seja, ele já é criado para a gente jogar no lixo, né? Se nós olharmos esse copo, aliás, copo não, o plástico aqui, né? Nós vamos usar e o que vamos fazer depois? A gente vai jogar fora, né? Isso aqui é um resíduo que vai ser descartado. Existem, claro, alguns resíduos que nós utilizamos e jogamos fora no mesmo dia. Existem alguns tipos de produtos que ele vai durar alguns dias, alguns meses ou até alguns anos, como é o caso do celular, né? Esse meu celular aqui eu comprei faz uns 8 meses. Mas eu sei que ele não vai passar de 2 anos. Porque com todo mundo que eu falo, se comprar esses últimos celulares, eles vão durar 1 ano e meio, 2 anos, se não cair no chão, né? Eu coloquei aqui uma capinha na frente, caiu no chão, não estragou aqui o vidro na frente. A da minha esposa, ela não colocou, já quebrou, já se foi, né? E os celulares mais antigos, eles duravam. Os produtos mais antigos, eles eram produzidos para durar uma vida toda. Hoje em dia, não. E isso mantém esse raciocínio de exploração, transformação, e o consumo está diretamente ligado. Mas a obsolescência programada e planejada, ela não é suficiente. Só ela não alimenta o consumo. Nós também temos a obsolescência perceptiva. É uma forma de reduzir a vida útil de um produto, mesmo que esteja em condição de uso. Ou seja, muda-se a aparência das coisas. Aqui eu trago o exemplo dos calçados, enfim, femininos, né? Mas não é preconceito, tá? É só para... Na verdade, foi o Jackson que pediu para colocar essa imagem, tá? No ano, o salto é longo, o bico é assado, a cor da moda. No outro ano nós mudamos, né? Esse ano, eu me lembro que o ano passado a cor da moda era cinza de camiseta. Alguém, o lojista me falou, tinha que comprar cinza a cor da moda. Aí nesse outro ano fui comprar uma camiseta, a cor da moda é uma outra cor. E seguidamente nós mudamos a aparência dos nossos produtos. Nós vemos isso nos nossos automóveis. Nós podemos ter um automóvel lá dos anos 80, mas ele atende às nossas necessidades. Ele me conduz até o trabalho. Eu posso levar minhas crianças na escola. Eu posso ir no supermercado. Mas nós mudamos a aparência, e aí é culpa dos designers que estão aí, né? Que mudam a aparência dos produtos. E aí nós entramos nessa obsolescência perceptiva. E se nós usarmos, então, um salto alto no ano de salto, aliás, um salto baixo, né? No ano que é para usar um outro salto, nós estamos fora da moda, né? Isso vai mudando o tipo do óculos também, a cor dos cabelos. Nós sempre estamos consumindo e mudando a aparência das coisas. Em nós mesmos, né? O nosso corte de cabelo, o jeito de nós nos vestirmos e assim por diante. Então, eu sei que é o último, então, grande impacto ambiental antrópico, né? Que são as mudanças climáticas
Essas tem muita dúvida se literalmente elas ocorrem ou são de processos naturais. Então, assim, quando me perguntam, no meu olhar biológico, eu saliento que, na verdade, essas mudanças climáticas elas aconteceram e acontecem naturalmente. O que tem chamado a atenção é que essa mudança climática tem acontecido num período muito curto de tempo, nos últimos 150 anos. Então, 1 grau que era para diminuir ou aumentar de temperatura no planeta, isso acontecia lá em 200 milhões de anos, que era a glaciação, né? O gelo ia até os trópicos e voltava. Hoje em dia, tem locais no planeta que a temperatura aumentou em 1 ano, em 10 anos, mais de meio grau, né? Em 100 anos, 1 grau. Então, assim, há questões, mas não há dúvida. As mudanças climáticas estão acontecendo de forma mais rápida, né? São principalmente fatores antrópicos, né? Então, vocês conhecem vários exemplos de mudanças climáticas, né? É o efeito da camada, é o buraco da camada de ozônio, o efeito estufa, que é o aquecimento do planeta. O buraco da camada de ozônio é um outro tipo de impacto ambiental, ou seja, é uma abertura de uma proteção de uma película na Terra, causada por alguns gases que façam com que raios ultravioleta passem e queimam, né, causam algum tipo de dano à pele humana. Então, as mudanças climáticas elas estão acontecendo, principalmente associadas a fatores antrópicos, como queima de matéria vegetativa. Tá? Qual é a função de uma árvore? Né? O que ela faz? Ela retira o dióxido de carbono do ambiente natural, que ela utiliza para o seu crescimento vegetacional, e ela libera o oxigênio, que é importante para quê? Para as espécies animais sobreviverem. Então, é essa troca. Né? Então, o CO2 que faz com que a árvore cresça, se tu derrubar uma árvore e queimá-la, todo esse CO2 que está acumulado nela em forma vegetacional, ele é liberado no ambiente. Ele se acumula numa certa altitude do planeta, forma uma película, fazendo com que o Sol entre no planeta e não consiga sair. Aumenta a temperatura do planeta. Né? Essa temperatura tem causado alguns mais famosos exemplos, diminuição, né, das calotas polares. Né? Então, há clássicos exemplos. Na verdade, não é o calor que tem causado essa diminuição dos polos, e sim aumento da temperatura dos oceanos. Um cubo de gelo dentro de um copo quente, ele vai derreter muito mais rapidamente. Tá? Então, isso interfere muito aonde? Na produção, na agricultura. Né? Esse ano tem, de certa forma, um período de frio, né, esperável. Mas tem épocas do ano, tem alguns tipos de ano que não se tem inverno, ou se tem verões muito drásticos ou muito secos. Então, o clima ele está desregulado de certa forma. Né? Aqui são alguns exemplos que eu coloquei para vocês, que são exemplos clássicos na nossa região de mudanças climáticas. Né? Ou seja, são processos naturais, mas que se intensificaram nos últimos anos. Quantos tornados são vistos seguidamente, né? Agora nos últimos anos, na região de Santa Catarina? Começou a ganhar destaque no ano 2000, né? Então isso 16 anos atrás. Ano de 2000, o primeiro grande ciclone, não se tinha relatos de ciclone em Santa Catarina. O Catarina, né, devastou parte do litoral e causou mortes em algumas regiões. Né? Aí, remetendo à nossa região, na cidade de Guaraciaba, né, um grande impacto ambiental, mas social também, né, um tornado que atingiu a região de Guaraciaba. Característica por um tornado, que vocês podem ver, as árvores, de certa forma, foram torcidas e arrancadas. Né? Então, alguns exemplos clássicos. Mais atuais ocorreram em Xanxerê, né? Drástico foi. Então, ele só pegou uma faixa e uma parte da cidade ficou intacta. Né? Na região do Paraná. Né? Então, quanto isso financeiramente, mas principalmente na questão psicológica do indivíduo, né? Tem alguns trabalhos que indicam que começou a nublar ou a parecer que vai chover, as pessoas começam a se esconder embaixo das mesas nessa região. Né? Há um acúmulo de informações que às vezes causa por um longo período um problema social também. Né? Quer falar alguma coisa? Não, só para contribuir. 66% da contribuição brasileira em termos de lançamento de gases de efeito estufa, essa é a denominação, gases de efeito estufa, porque aumentam o efeito estufa, que é o Jackson colocava, um processo natural que mantém a temperatura do planeta. Mas 66%, segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, se deve ao desmatamento na floresta amazônica, o que leva o Brasil a ser o 4º poluidor no mundo. O Brasil é o 4º poluidor do mundo em termos de contribuição
de gases de efeito estufa. Se nós desconsiderarmos as queimadas na floresta amazônica, o desmatamento da floresta, o Brasil é um contribuidor muito modesto. Ele não entra nem entre os 50. Mas considerando as queimadas da floresta amazônica, nós somos o quarto, segundo os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tem uma atividade que é uma tarefa bem legal para a gente fazer, inclusive em sala de aula. Eu fiz a primeira vez na turma do Direito. Não sabia se ia dar certo fazer isso no Direito, mas eu achei que foi interessante, os alunos participaram. Tem a pegada ecológica, que é uma atividade que a gente insere alguns dados, para nós avaliarmos se todo mundo consumisse da mesma forma como o meu nível de consumo, quantos planetas nós precisaríamos em termos de recursos naturais. Porque nós temos os norte-americanos, que têm um nível de consumo muito elevado, os europeus, um pouco menos. Nós, da América Latina, já consumimos menos ainda. E os países mais pobres ainda consomem menos. Se todo mundo consumisse como os norte-americanos, nós precisávamos aí cerca de 4 planetas. Né? Então, por esse lado, os países pobres, de certa forma, contribuem nesse cálculo. Mas, alguém de vocês sabem, se todo mundo, igual a vocês, tivesse o mesmo nível de consumo, quantos planetas nós precisaríamos? Tem uma atividade bem legal que eu e o Jackson, a gente queria fazer com vocês, e queria ver se tivesse um voluntário para nos ajudar a responder agora online, e a gente faz um cálculo. Demora uns 7, 8 minutos, é bem rapidinho. Olha a questão da sustentabilidade, e você contribui para a sustentabilidade, né? Então, tema interessante de fazer. Então, pessoal, Então, a pergunta master, né, que eu acho que há uma solução para todos esses problemas ambientais, para esses 5 grandes impactos ambientais antrópicos? Qual é a solução para isso? Hoje, sabe-se que existe uma solução muito, muito, muito forte, né, que é uma questão chamada sustentabilidade. Né? Ser sustentável, não se tem uma resposta, quem sabe, estatística ou algo do tipo. A questão que se tem empregado é mudar, né, comportamentos. Né? Então, a sustentabilidade ela ganhou muita força nos últimos anos. Né? Esse conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito que vem lá do conceito de ecodesenvolvimento. Ele nasce lá em 1972, na Conferência de Estocolmo. A conferência é na data de 5 de junho. Por isso que o Dia do Meio Ambiente é dia 5 de junho. Quem trabalha em escola sabe, 5 de junho tem aquela semana, calendário do meio ambiente, é por causa da Conferência de Estocolmo lá de 1972. E esse conceito ele ganha corpo nos anos 80, e esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele tem que atender as práticas econômicas, mas ele não pode esquecer de forma alguma do desenvolvimento social e também da conservação ambiental. Então, essa ideia de desenvolvimento sustentável, que não é nada fácil e me parece ser muito difícil e muito pouco praticada numa situação fática, porque é muito bonito falar em sustentabilidade. Mas nós somos sustentáveis em casa? Nós somos sustentáveis aqui na universidade? Nós somos sustentáveis nos nossos cursos? Quem ainda imprime trabalho de TCC desse tamanho, 3 cópias, passa para cada um dos professores, e ainda o orientador, e ainda depois lá o aluno tem que imprimir mais uma versão, e quem ainda orienta trabalho de TCC escrito, que o aluno tem que trazer o que produziu de forma escrita. Então, dentro dos nossos cursos, a sustentabilidade também pode ser aplicada, né? Lá no Direito a gente tem praticado isso, e talvez, nem sei se foi pensando na sustentabilidade, talvez na praticidade do dia a dia. Mas os alunos, quando o trabalho está concluído, eles salvam em PDF, encaminha para o professor de trabalho de curso, que avalia o trabalho, e com o parecer do orientador também, e esse trabalho é encaminhado via e-mail para os professores que vão fazer parte da banca. Nós não temos... E aí vai olhando os professores, eles fazem a banca com notebook, né, qualquer outro equipamento que tenha para acompanhar os trabalhos. Vou ser sincero, eu acho que a gente nem pensou em sustentabilidade quando a gente decidiu isso. Mas analisando, é uma prática de sustentabilidade, mas a gente achou que seria muito mais prático
que não aguentavam mais aquelas pilhas e pilhas e pilhas de trabalhos impressos na coordenação, e a gente acaba tendo no final do ano, às vezes 80, 90 TCCs só no curso de Direito em São Miguel. Então o volume de trabalho é muito grande, né? Então a gente acaba adotando essa medida. Então os ventos todos conspiram a favor da sustentabilidade atualmente. Né? Então essa é uma reportagem que eu peguei da UNOESC, né? Então não é algo só mundial, né? Então o futuro pertence hoje à sustentabilidade, a mudar comportamentos, né? Então há programas voltados à questão da arquitetura, da engenharia, né? Que é cidades sustentáveis, né? Então isso está impregnado aí na nossa cultura, né? A UNOESC, até que eu peguei essa reportagem, o novo campus aí de Videira, né? Ele é não de Videira, de Campos Novos, desculpa, ele é todo sustentável, né? De certa forma, ele é o quê? Tem algumas lâmpadas LEDs, ele tem captação de água da chuva, então há toda uma estruturação voltada à preservação. Então, se eu resumir a sustentabilidade em uma frase, o que é a sustentabilidade? De uma forma geral, tu usufruir dos recursos naturais sem tu comprometer as futuras gerações. Então, tu pode usar quanto tu quiser, desde que não falte para os teus netos ou para as futuras gerações. Né? Então, de uma forma geral, isso está ganhando força. O conceito formal de desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as necessidades das futuras gerações, né, no acesso àqueles recursos naturais. Esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Lembro de uma fala de um professor no mestrado, que não é fácil praticar o desenvolvimento sustentável, até porque o campo de visão de sustentabilidade é diferente, dependendo do olhar. Determinados grupos econômicos, eles podem ter um olhar diferente de sustentabilidade do que um grupo, por exemplo, ambiental. O Jackson, apaixonado por animais e apaixonado por meio ambiente, o que é ser sustentável, o que é desenvolvimento sustentável para o Jackson, pode ser totalmente diferente, né? Dependendo do interesse de outras pessoas, né? Então, também esse conceito ele acaba sendo um pouco vago, e nas situações práticas do dia a dia não é fácil de aplicar a sustentabilidade. Aqui nós não vamos ler, eu só vou também, eu e o Jacques fizemos uma análise de algumas questões do ENAD, e nós verificamos em várias provas de vários cursos do ENAD questões sobre o meio ambiente dessas coisas que nós abordamos aqui também. Então nós fizemos essa análise dessa contextualização, de exploração, de invasão de espécies, desmatamentos. Aqui ele aborda sobre sacola plástica, né? Saco é um saco. Para a cidade, para o planeta, para o futuro e para você. Essa questão da administração, mas é a mesma questão que teve na prova da psicologia no mesmo ano, né, do INAD. Então, cai em vários cursos, né? Aqui da química, né? Quando um químico vai fazer uma questão sobre o meio ambiente, quando que se estudou, se destacou o meio ambiente no curso de química, né? Então, aqui numa prova de química, falando sobre desmatamento, né? Ele traz desmatamentos da região da Amazônia. Na verdade, quis fazer um cálculo simples, o aluno consegue resolver, né? Mas ele tendo esse entendimento aqui da questão ambiental, de desmatamento, esses dados serão muito mais fáceis de interpretar e certamente o acadêmico vai acertar a questão. Tem o ENAD aqui do curso da psicologia, que fala sobre a questão de energia, né? Inclusive isso aqui foi um vídeo que circulou pelo Facebook recentemente, eu até compartilhei também, que ele vai mostrando a evolução do uso de energia, né? E cada vez mais esses pontinhos brancos são os pontos que estão iluminados durante a noite, né? E aos pouquinhos ele vai invadindo inclusive o Brasil e outros países também. Uma questão do curso de psicologia, aqui uma questão do curso de engenharia, né? Esse material a gente pode estar passando para vocês. Quando o homem não trata bem a natureza não trata bem o homem. Parece que é tudo isso que nós estamos falando, eu e o professor Jackson, desde o início, e esse é o entendimento, né? Pense em vocês, se vocês fossem elaborar questões de meio ambiente para o ENAD, são questões, eu sempre falo para os meus alunos, quando vão responder questão de direito ambiental, prova da OAB, concurso, pensem que quem está fazendo isso é professor de direito ambiental. E se ele é professor de direito ambiental, porque ele gosta do meio ambiente. E a assertiva sempre vai ser no sentido de uma resposta em prol do meio ambiente, e não ao contrário. Eu sempre falo para eles, isso vai eliminar um monte de alternativas pensando dessa forma. Quem elabora a questão de direito ambiental em concurso, ou então no exame de ordem,
não é alguém que não gosta de meio ambiente, é o professor de direito constitucional, ambiental. E se ele está trabalhando com isso, ele gosta, ele vai elaborar nesse sentido. E no ENAD também é mais ou menos a mesma coisa, só que sempre com ilustrações, né? Sempre com bastante ilustrações e figuras. Então, para finalizar, o recado que a gente deixa aqui para vocês, que atualmente os cientistas têm deixado uma questão no ar. Né? Stephen Hawking aqui, ele previu a extinção da espécie humana nos próximos 1000 anos. Né? Então, são dados e questões alarmantes, muitas vezes. Né? Um astrônomo, um físico altamente conceituado. Outros cientistas se preocupam mais ainda, que nos próximos 100 anos, quem sabe não a extinção por um completo, mas um declínio populacional em massa, por algum motivo. Né? O planeta Terra não suporta mais 7 bilhões de pessoas. Né? 73 milhões de indivíduos por ano surgem no nosso planeta. Então, e consumindo e usufruindo mais dos recursos naturais. Então, essa questão, por mais que pareça longe, vai refletir em nós. Né? De alguma forma, nos próximos 100 anos não está tão longe assim. Né? Quem sabe alguns de nós viva até lá. Né? Mas, então, são algumas situações que a gente deixa em aberto. Passa mais um slide. Esse colapso ambiental, daí as pessoas dizem, isso não pode acontecer, não vai acontecer, isso já aconteceu. Né? E só para finalizar, um exemplo de uma ilha chamada Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, onde que a população que existia lá foi extinta. Né? Por quê? É uma ilha que tinha uma vegetação como se fosse a Mata Atlântica, né? Tropical, e eles derrubaram todas as árvores da ilha, para quê? Porque eles veneravam os deuses através de estátuas de pedras. Né? E para que os deuses vissem essas estátuas, né? Há um estudo que acredita que seja isso. Eles derrubaram todas as árvores para elas ficarem expostas e até mesmo para arrastar essas pedras de um lado da ilha para o outro lado da ilha. Né? Então, o que aconteceu? Sem esses recursos naturais, como vegetação, água, a população não se estabeleceu, acabou sendo extinta. Então, há a possibilidade sim. E a resposta é a questão ambiental. Tá? Aqui eu começo e o Jackson termina aqui. Eu citei aqui um texto da nossa Constituição, já que eu venho do direito, pelo menos citar um texto de lei, né? Pelo menos um, já que a apresentação inteira. Mas até para ser mais didática, acho que não era conveniente ficar citando textos de legislação ambiental, né? Não era oportuno para o momento. Mas a nossa Constituição Federal, datada de 88, no seu artigo 225, diz que todos têm direito a um meio ambiente que é sadio, né? A um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E esse meio ambiente que é ecologicamente equilibrado, ele é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Vejam aqui que é uma visão, de certa forma, antropocêntrica do meio ambiente, né? Que o meio ambiente ele é de uso comum do povo. Ao contrário do que o Jackson depois vai complementar daqui na minha fala. Mas é dessa forma que a nossa legislação trabalha. Nós temos os recursos naturais, né, servindo ao ser humano. E esse meio ambiente que ele deve ser ecologicamente equilibrado, ele é uma imposição ao poder público, mas também uma responsabilidade da coletividade. Isso está na nossa Constituição. A responsabilidade lá no dia a dia, do cuidado com os recursos naturais, eles não são apenas do poder público. A coletividade, nós cidadãos, no nosso dia a dia, também temos uma incumbência que é constitucional, está na nossa Constituição, de cuidar do nosso meio ambiente, então de defender esse ambiente, de preservá-lo, e o mais importante que essa defesa, essa preservação, não é apenas para nós, mas também para as nossas futuras gerações, e isso é muito difícil no direito. Como tutelar, como proteger o meio ambiente para as pessoas que virão daqui a 50, 100 anos, isso gera uma série de conflitos dentro do direito ambiental, mas achei importante trazer isso para vocês. E só para colocar em contrapartida a questão ecológica é que aquela visão de ego, né, onde que o ser humano é um ser superior e que todas as outras espécies estão para nos fornecer algum tipo de subsídio, isso está errado. Né? Somos um de 7 milhões de espécies e pertencemos a um ciclo biológico, onde cada ser vivo tem um papel importante e decisivo para a manutenção do outro. Não somos, de alguma forma, eu pergunto, de que forma nos diferenciamos dos animais? As pessoas dizem, somos seres que falamos, né? Mas a gente sabe que hoje tem animais que se comunicam, então somos parte de um ciclo, pertencemos a algo ecológico, né? Então a nossa participação efetiva não é somente para usufruir dos recursos naturais,
Não podemos esquecer que todos os outros seres vivos também dependem desse ambiente ecologicamente equilibrado, né? Dessas questões que o próprio direito traz. Né? E para finalizar, eu sei que também se estendeu um pouco a mais, quando se fala em questão ambiental, se busca uma resposta para isso, e essa é a frase que eu deixo no ar para vocês, né? Que Al Gore é um ex-candidato, né? Foi candidato à presidência dos Estados Unidos, é um ambientalista que tem vários estudos voltados a mudanças climáticas. Ele diz a seguinte frase: quanto mais eu busco as causas da crise ambiental, mais me convenço que é uma manifestação externa de uma crise interior. Tá? Então eu deixo essa pergunta no ar para vocês, essa colocação no ar para vocês, né? E eu acho que era isso, né, Petros?